Que excelente dia, hoje, dia 7/3/2023, vamos à nossa sessão aí de trading ao vivo. Nosso histórico aqui está positivo, US$ 87. Negociações, nós estamos aqui em flutuante de R$ 16, mas nós temos que considerar que isso não é nem 0,5% de rebaixamento. Então, está super tranquilo. Algumas operações que a gente fez, essa daqui foi uma muito importante, inclusive. Olha só, a gente viu essa queda aqui grande, a retração mais fraca. Vendemos aqui, vim para cá, deu take. Aí eu vendi de novo, aqui mesmo. E aí subiu, pegou mais duas adições e deu take aqui também. Então, respeitou aí a leitura e acabou que continuou caindo mais ainda, assim. Ó, depois caiu. Teria que pegar de outros takes nossos, mas eu não entrei em outras operações. E tá aqui agora. Vamos lá. As notícias por dia. Começar aqui com as notícias. Calendário econômico. Hoje nós tivemos decisão de taxa de juros lá na Austrália, mas ficou a mesma coisa, olha só, a expectativa, né, a projeção era de 3,60 e foi mantida em 3,60. Então o mercado já meio que tinha se posicionado para essa questão aí, se viesse igual, né? Deixa eu ver. A meio-dia de hoje, a gente tem depoimento do Power e vai ter amanhã também. Eles estão tendo reuniões aí para fazer a, a decisão de juros. Teve essa semana também a questão do livro bege, que é onde reúne ali para falar como é que está a economia de uma forma mais ampla dos Estados Unidos. Amanhã a gente tem a ADP, se não me engano. A ADP é uma prévia do payroll. E o payroll é sobre a taxa de desemprego do setor não agrícola lá dos Estados Unidos. Olha só, amanhã. Então, meio-dia, hoje, ele tem essa reunião aí dos Estados Unidos, né? Jerome Powell vai falar. Aqui, ADP, variação de empregos privados. Por meio desse aqui, a gente consegue ter uma prévia de para onde vai o payroll. E amanhã, mais uma vez, o Powell fala. Enfim, depois a gente vê sobre isso aqui. Vamos ficar no dia de hoje. Então, essa é a expectativa. Ficar atento aqui só ao meio-dia, né? Aqui. E mais tarde tem a perspectiva energética de curto prazo. Essa daqui eu nem costumo olhar, para ser sincero, mas como para crescer, vamos dar uma olhada. Perspectiva energética de curto prazo, fornece a visão de administração energética sobre os azuis mercados de energia no futuro próximo, a cada mês. Tá? Não, esse aqui não é relevante, obviamente, mas não tanto quanto juros, PIB, essas outras situações. Então, o principal que a gente observa, ó, embora sua empresa esteja no mercadinho de vamos observar aí. E em perspectiva, vamos aguardar. Ficar atento a essa notícia também. Beleza?
Fazer uma leitura rápida aqui, ver se tem algum ativo que está indo para a zona de compra e sobrevenda e a gente realiza a verificação do contexto. Ah, eu falei 85, 87 dólares aqui, ó, mas o líquido é 79,81. Chegou aqui, ó, realmente subiu mais um pouquinho e caiu. Aqui estava mostrando também sobre compra. E que era para estar aqui, né? Como eu falei, que eu estou implementando ainda. E subiu de fato. Então o indicador está ficando bem bacana. Está bem lateral. A gente está esperando aí essas decisões dos juros. Juro não, da reunião. Ó, a gente comprou aqui, ó. Não saímos. Outra operação aí. Compramos aqui, subiu, mas não pegou nosso take. E aí caiu mais. Aí pegou outra ordem aqui e fechou aqui. Um take. Então, quando a gente entende questão de ciclos econômicos, questão que o mercado vibra, as coisas mudam. E é claro, nunca entrando na alavancada, né? Dependendo da sua conta, do seu apetite a risco. Ao risco. Todo mundo tem mercado mais. Destruir lateral, na verdade. Totalmente lateral. Olha só essa consolidação aqui. Lateral que só. Por isso está assim, a gente não opera muito. Salvo aquela operação que eu falei, né? Que tem como operar aqui. Quando sai e deixa algum pimbar. E aí o alvo seria aqui. Mas olha só como é que até as médias, quando elas estão assim se cruzando demais, né, e retas, uma paralelas uma à outra, não é interessante não para a gente operar. Aqui talvez deva pegar uma compra, mas eu tenho que ver no trading view aqui como é que tá. Mas eu não vou operar essa consolidação não, só para vocês entenderem. Vai ser, vai ser aqui tá para compra, hein? Então, se a gente considerar que foi lá e tentou romper no longo prazo, está totalmente aqui nessa região de sobrevenda, tende a subir, formando essa consolidação aqui, ó. A gente viu aqui também.
Tá muito lateral. Vamos ver, deixa aí. Depois eu observo de novo como é que fechou aqui esse candle. É, a média de 21 aqui, se ela funcionar como suporte também, é mais um indicativo. É possível a continuação do movimento de alta aí, mas né, agora dá mais, que tem outras regiões aqui que vão funcionar exatamente como... É, agora vai funcionar como suporte, na verdade. Mas aqui tá brigando, né? Então pode funcionar como resistência ainda. Então pode ser que caia aqui ainda, por exemplo, e aí forme um fundo ascendente e volte a subir. A retração teria que ser até aqui, mais ou menos, para a gente conseguir comprar. Deixa eu ver aqui. Aqui tem esse aqui que a gente não quer. Lateral aqui. Outro negócio não tá interessante hoje, não. O que aconteceu? Oi, Ceci. Excelente dia. Bom dia para você também. Uhum. Como é que tá as coisas? Tudo certo por aí? Ah, menino, tá só a gente? Somente. Mas está gravando. Ah, desculpa. Não, tá Não, tudo não. bem. Tá. Porque eu pensei que vai que você falou alguma coisa que não pode ficar gravado. Não, tá de boa. Assuntos familiares. Uhum, eu imaginei isso. O Vinícius está entrando aí também agora. Vou mandar aqui para ele. Então, olha só como é que confirma essa estrutura. E ainda tem outra situação aqui que eu vou mostrar para você agora. Vinícius, tudo bem? Excelente dia. Não está ouvindo ainda não. Ela está escrevendo. Bom dia. Então, César, olha só como é que coincide as coisas. Então, a gente viu aqui, essa região aqui, que é de interesse e pode funcionar como possível região de suporte. Essa essa média móvel aqui, essa daqui é a de 200, está funcionando também como suporte. Se chegar aqui, vai ser um terceiro fator. E observando no time frame maior, onde a gente fez as análises, aqui a tendência é de alta também. Então, tudo se encaixa. Então, se chegar aqui, aí eu só vou esperar um gatilho de entrada. Então, a gente fez a observação do contexto. Aí, o que que eu quero encontrar aqui?
Quando chegar nessa região aqui, ó, eu espero alguns gatilhos de entrada, que vão ser ou um candle desse aqui, se chegar um desse aqui, vai ser muito bom, aí a gente pode entrar. Se aparecer também um desse aqui, ó, esse, e antes desse vai aparecer um desse aqui menor. O que que é esse daqui? Esse aqui a gente chama de engolfo, mas o principal é a gente saber que esse daqui mostrou muito mais força e acabou engolindo esse daqui, por isso engolfo. Hum, Então aí a gente mostra que pode ser que continue a subir. tendência de alta. E esse daqui mostra uma reversão. E se a gente fizer, eu vou até explicar, vou até para algo mais avançado aqui agora com vocês, ó. Se a gente observar esse candle aqui, na verdade ele é 100%, quase 100% aqui verde, ó. Opa. Quase 100% verde. Porque esse preço que chegou até aqui, ele ficou brigando. Ele foi até aqui, mas fechou lá em cima. Isso aqui pode ser até verde mesmo. Pode ser verde. Aí seria 100% verde. Então, esse pavio mostrou que os vendedores tentaram jogar o preço para baixo, mas aí não conseguiram, porque os compradores jogaram lá para cima. Aí acabou que fechou ainda 100% aqui no verde. Isso aqui é. Eu vou explicar detalhe por detalhe, mas esses pavios também indicam alguma coisa para a gente, não é por acaso. Os pavios que eu falo são esses cabelinhos que tem aqui, ó. Esse, Uhum. esse daqui indica uma briga. Como o preço não está aqui onde a gente quer ver isso, a gente pode colocar um alerta sonoro. Aí pode colocar tanto aqui, aí a gente edita. Alerta. Possível compra. Vou colocar resumido. E aí eu coloco também no TradingView. Vou colocar aqui no dia 1 hora. Aí a gente já fez uma análise similar aqui. E pode colocar aqui a mesma, ó. Essa região aqui. É onde a gente está esperando o preço chegar. Aí aqui você vem mais aqui, ó. E aí adicionar alerta. Pronto, adicionei. Aí aqui eu costumo colocar um texto. Região interessante para possível compra. Confirmar, na verdade, né? Contexto, confirmar contexto, RSI, suporte, gatilho de entrada. Então, isso daqui é para eu lembrar o que que eu tenho que observar e o que que eu observei já também. Então, o gatilho vão ser aqueles candles que eu falei. A região de suporte, verificar se ainda continua, porque pode ser que o preço vai lá para cima, ó, e depois volta aqui numa situação onde está totalmente desconfigurado. Então, eu coloco para eu ver se está de fato do jeito que eu espero. O RSI é um indicador que a gente vai estudar sobre ele, mas basicamente é isso. É esse aqui, ó. Se chegou aqui, está sobrecomprado e a tendência é de queda. E se chegou aqui, está sobrevendido e aí o preço tende a subir. Então, esses são os pontos que eu vou observar. Continuando.
Tá vendo tranquilo aí, Vini? Outros ativos, SDCHF, top. Olha só como é que respeita essas regiões aqui que eu tô falando, olha. Chegou aqui nessa média móvel aqui de 200, aqui a gente tem o gatilho que eu falei para vocês, ó. Olha esse candle aqui, ó. Esse aqui. Olha, ele foi lá em cima e aí não conseguiram jogar o preço para cima, aí ele voltou. E ele coincidiu exatamente com essa linha aqui vermelha, que é a média móvel de 200, que vai indicar uma continuação do movimento de queda. E ele já vem de uma queda mais lá de cima ainda. Eu- Olha aí. Isso aqui são estruturas que a gente busca, ó. Uma queda, uma retração mais fraca e a gente vende. Hein, Só que, Michel? hum, Interessante, né, que realmente no Forex respeita muito nessas análises, né? De respeito. candle, de gráfico. Igual na B3 mesmo, a análise era mais feita através, assim, de suporte e resistência, de rompimentos, né? Mas igual você Uhum, estava falando de candles, né? Então respeita bastante, pô, a análise de candles, de análise gráfica, né? respeita. E é por conta do tamanho do mercado também. Se isso que ele está fazendo é uma comparação até com o nosso mercado aqui mesmo, sabe? Aqui no Brasil, às vezes a gente faz essa leitura e é algo que, teoricamente, era para respeitar, mas não respeita. Mas porque aqui a gente não tem maturidade ainda, infelizmente. Infelizmente é a realidade. Aí o Metrópole, o Correio Brasiliense, solta uma notícia que não tem nada a ver, não é verdadeira, e aí o preço vai lá e acontece uma coisa totalmente fora da realidade. É claro que o mercado vai fazer isso em qualquer mercado, mas no Brasil não respeita, não respeita mesmo. Então eu conheço inúmeras pessoas que fazem essas análises aqui bonitinho, mas aí vai e perde dinheiro. Então, poxa, olha o tamanho do mercado. Inclusive, isso daí é tema da nossa aula de amanhã. Aqui, no mercado de câmbio, a movimentação é de 5 a 7 trilhões de dólares por dia. Trilhões. Aqui no Brasil, está na casa aí dos 2, 3, 4, vou colocar até aqui 5, 2 a 5 bilhões por dia. Então não tem comparação não, não tem. É um mercado muito mais sólido. Então, essas. Porque assim, no iPhone tem umas atualizações que vêm com esses dados. Eles são confiáveis, então? 100%. Você fala daquele aplicativo, é Stock não, como é que é? Eu tenho Ai, também. É confiável, é confiável, César. Se for o que vem nativo do celular, sim. é do próprio do celular mesmo. Não, pode confiar. E ele vai ser bom principalmente para você ver as cotações. Que é isso daqui, ó. É o preço que está no momento. Se caiu, se subiu, é bem bacana. Esse aqui, ó, que você vai ficar vendo lá. Hum, Só que de uma forma diferente, né? uhum. Mais intuitivozinho, mais bonitinho. Uhum. Aqui é bem mais avançado. Mas sim, eu olho essas cotações também. Hum. Qual a operação aqui que a gente fez na semana passada? E, olha só, uma coisa, isso daqui é uma filosofia que eu mudei e o que me fez começar a tirar dinheiro do mercado. A semana passada a gente entrou comprado aqui, ó, bem aqui. Só que o preço
nem sempre vai direto para o nosso alvo da forma que a gente quer. Nem sempre. Então o mercado vibra e pode ser que ele volte até aqui e depois ele continue o movimento de alta. E foi exatamente o que aconteceu. Então, olha só, a gente comprou, aí caiu. Mas aí, no longo prazo, aí por isso que a gente tem que ter paciência também. E é uma das coisas mais importantes do mercado financeiro, é a gente ter paciência. E aí vai estar envolvendo também a questão da gente não ser ansioso, da gente não ter a ganância de querer ficar rico da noite para o dia. Então o mercado foi lá, voltou, aí pegou outra ordem que estava posicionada aqui, e aqui ele finalizou. Aqui nesse vermelhinho ele deu take. Olha só. O Mas ele tava numa tendência de baixa aí, não tava? que que Nesse momento acontece? aí? Aqui ele teve uma velocidade para queda, mas quando a gente observou o movimento maior, ele estava no de alta. Quer ver? Porque lembra das regiões que eu falei para você que a gente vai pensar mais só em compra ou só em venda? Ó, Uhum. AUD-USD. É isso daqui que eu estou falando. Se a gente colocar aqui no mensal, peraí, se a gente colocar aqui no mensal, Vini, a gente vai ver que a força está querendo mais para alta. Nesse último movimento aqui. Sim. Sacou? Então eu estou Uhum. olhando esse movimento aqui. Aí eu vou Aquele lá é reduzir. de 5 minutos? Isso, é porque eu começo a análise no mensal. Uhum. Aí eu Ah, perfeito. vou pro diário, Entendi. sacou, né? Entendi. Aí a tendência era de alta naquele quesito. Mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas quando o preço estiver perto dessas regiões aqui, ó, dessa verde, que a gente vai chamar de fundo histórico, ou dessa daqui de topo, que a gente vai chamar de topo histórico, próximo daqui a gente vai pensar somente em venda e aqui somente em compra. E Só porque você que, olha mais um movimento macro e micro mesmo, né? exato, exato. E a ideia é sempre o quê? A gente traçou isso daqui. Topo histórico, fundo histórico, e aí a gente coloca essa linha aqui no meio, tá vendo essa linha pontilhada amarela? Sim. O que que é essa linha? É uma região, considerando aqui que a gente está falando do dólar australiano e do dólar americano, esse preço aqui do meio é uma zona que vai ficar bom para a economia dos dois países. Então, poxa, eles têm que exportar, eles têm que importar. E um preço que fique equilibrado para esses dois países é o ideal e sempre isso que eles vão buscar. Perfeito. Então, sempre a gente vai considerar que eles vão buscar essa região. Então, nessa análise, eu também considerei que eles poderiam estar vindo buscar para cá. Pode ser que o preço venha testar aqui de novo? Pode. Só que aí eu já tenho que estar preparado para isso. Aí que entra a Sim. parte já de gestão de risco. Aí seu stop ia ser lá embaixo, então, nesse caso? Aí depende. O que que acontece? A gente considera aqui o drawdown, que é o nosso rebaixamento. Tá vendo essa parte aqui, ó? Porque ele, como está no mensal, é uma queda muito grande. Ó, tá vendo isso aqui? Sim. Drawdown, é isso daqui que a gente vai observar. O quanto que você tem de apetite ao risco. Tem pessoa que vai falar que 1%. Igual tem gente que opera no mercado financeiro e arrisca 1% por dia. É Então, muito, é muito agressivo, né? é muito agressivo. É muito agressivo. Então, para mim, isso não é interessante. Aí aqui, ó, teve um rebaixamento de 0,16%. Agora eu tô. Mas, se a gente considerar no longo prazo, pensando em ciclos econômicos, tem gente que vai aceitar isso daqui, um rebaixamento de até 20%. Só que para a pessoa tomar um stop aqui vai ser muito mais difícil do que uma que às vezes fica no 1%. Mas se tomar, né, velho, o prejuízo é bem maior.
Essa é a questão. Aí, enquanto você não toma aqui, você já tem que ter lucrado muito mais. E aí você tem que saber pensar que você tem que entrar numa oposição pensando, caraca, quando der tudo errado, o que que eu vou fazer? Então você já tem que estar pensando. Por isso que não pode E, entrar alavancado, cara. Esse é o segredo. e é igual você falou também, né, cara, de ganhar mais do que perder, né? Por exemplo, o cara que tá arriscando ali 20%, às vezes ali com 5% ele já tá encerrando a operação a favor dele, né? Exato, Então, é complicado mesmo. exatamente. Então essa é a questão. Isso daqui, ó, cada um vai ter o seu apetite a risco. Cada um. E um segredo para a gente não quebrar com essa estratégia aqui é isso aqui. Olha só com quanto que eu entro de alavancagem. 0,05% do capital. É muito pouco, cara. É muito pouco. Então, eu posso passar por momentos que o preço vai ficar mais lá para baixo, por momentos de drawdown, de rebaixamento, mas não vai ficar tão pesado para mim, porque eu não alavanquei. Entendi, Então, mas Michel, mas tu entra com 0,05. Você faz alguma proteção lá embaixo, caso chega no seu stop, você já encerra por ali, ou você coloca uma proteção a mais ali, lá não. embaixo ainda? Aí o que que eu tenho feito agora, Vinha? Desmontagem. Então chegou ali, vamos supor que eu estou no rebaixamento aqui de 5% no ativo, né? Não na conta toda, só nesse ativo. Ao invés de encerrar, vamos supor aqui, ó, eu estou com um lote aqui de 1,0. Isso daqui significa que eu estou movimentando no mercado, isso aqui a gente vai estudar também, US$ 100.000. Então o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar 50%. Então eu vou ficar com um lote aqui de 0,5. Então, eu vou fazendo isso daqui, US$ 50.000. Essa é a lógica por trás. Então, eu vou fazer uma desmontagem de operação. Ao invés de encerrar ali na hora, eu vou reduzindo o risco de uma forma mais, vamos dizer assim, como se fosse uma pirâmide, né? A gente vai indo aos poucos, gradativo. A gente tira o risco grande e aí vai deixando mais suave, para a gente diminuir aqui a questão do nosso drawdown, Sim, entendeu? Então, eu vou desmontando, eu não sim. simplesmente fecho. Eu fecho 50%, aí se for mais um pouquinho em contra, aí eu vou, poxa, então eu vou fechar mais 50%. Você E divide, né? eu divido. O seu risco, né? Isso, eu vou fracionando. Vou fracionando. Que às vezes, igual você falou, o mercado às vezes vai lá, testa e volta para a sua região, né? Exatamente. Aí vai ser um módulo todo para a gente estudar sobre isso, mano. Sobre ciclos econômicos. Porque olha só, isso daqui, o mercado vibra. E quando a gente entende isso daqui de forma macro e de forma bem avançada, e começando, claro, sempre do zero, as coisas fazem muito mais sentido. Muito mais sentido. Então, a gente vai ter paciência, a gente vai entender sobre ciclos econômicos e a gente vai ter uma gestão de risco avançada. Aí fica top. Mas é claro, isso daqui também, quem optar por operar com stop mais curtinho, também vai fazer sentido. Eu vou ensinar as duas formas. É o que eu falei do Trading Lab, né? Eu não quero ninguém que simplesmente pegue aqui o método e replique e nunca pense em nada, sabe? O ideal é a gente evoluir, pensar formas de operar e deixe a nossa Sim, cara, né? mas. E tu tá de férias agora então, Vini? Tô de férias. O Vinícius também é policial aqui, CS, na PM comigo. Oh, que bacana. Eu acho que eu já cheguei a encontrar você em alguns lugares ainda. Acesse, com É certeza. sim, é, em alguns eventos aí.
Sim, Sério? lá na casa da vó Dora, que já tá no céu, a gente já foi lá, a Céci tava na casa das Ah, meninas sim, é ali. lá mesmo. Que legal! O Vinícius era uma criança, né, Céci? Agora já tá um homem aí. Gente, Acho que nem lembro mais de mim, não. nossa, não, mas é porque eu que já tô também mudando de década já. Céci é nova, fica aí falando coisa. Todo mundo demais. Tchau, e quando chega no seu preço, beleza, né? Você coloca ali um take ali, né? Uhum. E, e você só encerra mesmo quando atinge um preço, chega a fazer algum scalp, faz só a proteção, como é que você gosta de fazer? Depende da operação. Se, por exemplo, essa daqui, ó, que já está um pouco mais próximo dessa linha aqui da balança comercial, eu já encerro. Agora, se for uma operação que eu comecei aqui, eu deixo mais a questão de andando. Então, se ela for andando a favor do que eu quero, Vai protegendo, né? eu vou protegendo e deixo em aberto. E deixo ir, e deixo ir. Eu fiz isso agora com Bitcoin. Bitcoin estava Uhum. numa região bacana, e aí o que que eu fiz? Cadê o Bitcoin? Vou achar aqui o Bitcoin. Aqui. Olha só. Tá vendo essa bandeira aqui? Esse daqui era Sim. o meu primeiro alvo. E eu comprei por aqui, ó. Eu comprei por aqui. Aí Nossa, caiu um chegou pouco. ainda a recuar bastante, né? Isso. Aí recuou bastante. Só que eu já tinha marcado aqui essa região aqui, ó. Vou mostrar. Essa ali era teu stop. Essa daqui, na verdade, era uma região de interesse, onde eu via que o preço ia funcionar como suporte e ia voltar a subir. Aí eu não coloquei o stop. O meu stop é baseado mais naquele rebaixamento. Se tipo, chegar a Ah, 5%. você não colocou o stop, né? Colocou aquele Não, stop automático, né? isso, não coloquei o stop. Aí o que que acontece? Ele foi lá, caiu e voltou a subir. Quando ele ultrapassou desse ponto aqui, aí eu comecei a colocar o stop móvel. Então, sempre que ia subindo aqui, ó, eu ia movimentando. Quer ver? Deixa eu fazer aqui na prática para acesso entender também o que a gente está falando. Ó, então, o meu alvo estava aqui. É o alvo, que aqui a gente, de forma técnica, chama de take profit. Take profit, TP. E aí eu comprei aqui. Aí ele foi, caiu. Aí eu esperei. Aí quando passou daqui, começou a ficar positivo. Aí ficou positivo, positivo, positivo. Aí eu peguei o stop e coloquei para cá. Então, se o preço Sim, voltasse para cá, ó, eu saía já no lucro. Só que aí eu esperei perfeito. um pouquinho mais. Aliás, não, foi aqui mesmo. Aí ele foi, subiu. Aí voltou, aí pegou o meu take. Só que aqui eu já saí no ganho. Então, uma operação 100% vencedora. Só que a minha ideia Michel, era deixar indo sim, subindo até. Ah, entendi. Por exemplo, onde você iniciou ali a compra, né? Você usa esse método também quando aí tá derretendo, aí você vai lá e coloca, aqui é contrato, né? Como é que é o nome aí mesmo? lote. Então, aí você coloca um novo lote ali para aumentar. Você pode comprar lá embaixo também, você divide a sua Exatamente. meta aí, como é que faz? Eu fraciono. Então, Fraciona, né? fraciono. Então, eu coloco uma ordem. Ó, vou mostrar aqui na prática como é que a gente está numa posição. Então você coloca lá embaixo ainda mais uma compra, certo? Exato. Olha só, essa daqui, ó. A gente está negativo aqui.
US$ 15 flutuando. CHFJPY. Aqui, ó. É exatamente isso daqui, tá vendo? Olha aqui. A gente entrou aqui, vendido. Só que aí foi contrário, a gente pegou essa outra ordem aqui. Aí aqui nessa região aqui, ó, tem outra. Foi lá só lambeu e não pegou. Se Você tivesse pego, fracionou em três, mais ou menos, né? aqui tá Nessa aí. em 5. Porque eu coloquei. Ah, entendi. E aqui Entendi. é 100% configurável, é 100% parametrizável. Então, por exemplo, se você mudar aqui, Vini, ó, tá vendo aqui, César? Você pode colocar quantas ordens você quer. Se você quiser uma, você coloca aqui um. Se você quiser duas, você coloca duas. Então, é de acordo com o que você quiser. Esse painel aqui, mano, é sensacional. Sensacional. E assim, Então, e essa operação pode durar aí dias, né? dias. Isso é que é bom, porque, por exemplo, na B3, se você faz um tipo de ordem dessa aí, você tem que torcer para estar tudo ok até às 18 horas, pô. Exato. Entendeu? Aí é bom que não tem esse prazo, né, de terminar a operação. Não, não tem. Não tem essa questão também do contrato renovar. Então, você vai ter que fechar Não. a ordem de qualquer jeito. Aqui, não. Não ficou ali Essa posicionado. operação pode durar até, né? Não, teve minha que já durou uns 2 meses. 2 meses. E aí foi lá e fechou no positivo. Então, tem que Ah, ter então, a bom. paciência. Por mais que a grande maioria fique ali no máximo uma semana. Mas pode ser que isso aconteça. E aqui você controla o risco também, ó. Você coloca aqui a quantidade de ordens. Por exemplo, aqui na minha tá 5. E aqui você coloca a multiplicação da distância. Se multiplica por 2, então seria uma aqui e uma aqui. Já diminui pra caramba o risco. Você pode colocar também a multiplicação do lote. Aqui tá por 2, então sempre aqui, ó, eu vou multiplicar por 2, aqui por 2, aqui por 2. Porque toda vez que poxa, eu estou arriscando mais, então eu tenho que ganhar mais. Essa é a minha lógica. E E recuperar também aquilo, né, que você que perdeu lá no início, né? Tentar recuperar mais rápido, né? Ou não? aí não é nem questão de recuperação, é mais a filosofia de risco-recompensa. Se eu estou arriscando mais, eu vou querer mais. E pensando também no ciclo econômico. Em que sentido? O preço volta, né? Vamos supor que ele subiu aqui, aí ele foi e caiu. Ele volta, mas pode ser que não volte aqui em cima. Então pode ser que ele volte um pouquinho aqui. Então, deixa eu fazer isso aqui, ó. Vamos supor que o preço aqui subiu. A minha Sim, expectativa é que ele volte, mas pode ser que ele não volte aqui nesse ponto da entrada. Então, se e eu colocar continue. dessa forma, ele pode voltar, por exemplo, até aqui. Então, Sim. o meu take, que era aqui o meu alvo, passou a ser aqui. Então, eu já saí da operação, entendeu? Essa, Ah, eu pensei que o seu tem que continuar lá embaixo. não. Eu fiz um, Entendi. um cálculo E, matemático, e, e, e só com esse período curto aí, no take, já dá o lucro, né? já dá o lucro. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, sempre que ele pega uma adição aqui, ele movimenta o meu take. Igual, tipo aqui. O take estava aqui, ó. Aí pegou essa outra, aí ele movimenta no Isso aí é automático, automático, né? tudo no automático. Mas eu vou ensinar de forma Pô, manual, viu? Não é para ficar espertinho, não. Pô, mas isso aí é bom, porque às vezes nem você está acompanhando, né? Então, cara, Exatamente. isso é bom. Pô, Exatamente. excelente, velho. Essa é a questão. Porque às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, igual a Cessi. Agorinha teve que sair para deixar as meninas na escola. Às vezes você tem que sair para resolver alguma coisa com a Nayane, que é a noiva dele, Cessi. Ah, parabéns! A noiva. Obrigado. Então, por exemplo, você Entendi, pô. tem que sair, você tem uma ferramenta
que vai entender a forma que você quer trabalhar e vai colocar essas ordens no automático para você e gerir esse risco. Porque o que Então, acontece? Às vezes você ia perder a oportunidade ali de proteger, aí o mercado volta novamente e você já perdeu o seu lucro, né? Olha, exatamente, top, exatamente massa. isso, exatamente isso. Tá, e vamos supor, o mercado foi até ali seu último momento de venda ali. Até aqui. Beleza, se rompeu ali, você respeita o mercado e encerra. Ou, ou você faz uma nova, como é que O você, que que você analisa isso? acontece? Eu sempre vou fazendo análise de como que o mercado está se comportando, ou se saiu, por exemplo, alguma notícia, se estourou alguma guerra, por exemplo, poxa, aí eu vou finalizar. Agora, se sair uma decisão de taxa de juros que é a favor, por exemplo, aqui do iene japonês ou contra, e que vai favorecer a minha ordem, aí eu, poxa, não, vou segurar um pouquinho mais. Então, eu sempre vou continuar na análise. Mas essa parte da desmontagem, eu já conversei com a equipe de programação e vou colocar isso daí no, na ferramenta também, na inteligência Mas essa, artificial. essa ferramenta é sua, é da plataforma, é o quê? Isso daqui é 100% meu desenvolvimento, meu filho. É Uau! mesmo, velho. Eu Oxe, tu pensei que tá de era da sacanagem? plataforma, pô. E da Pensei que era plataforma o da quê? plataforma. Eu vou, eu vou vender isso aqui por R$ 10.000 no futuro. Caraca, por isso que eu ia te falar bem assim. Eu ia te falar, caraca, o mercado internacional é muito top. Olha as ferramentas que disponibiliza, pô. Nunca tinha que vai ter uma dessa. Eu Então, isso. jurava que era da MT5, pô. Não, olha só, isso aqui é meu. É, Caraca, velho. o que Pô, que esse acontece? vale ouro, hein, velho? Vale ouro, Vini. Isso daqui eu tô desenvolvendo faz anos, cara. Tá Faz anos. louco, velho. E o que que acontece? De verdade, a princípio, depois eu penso em vender por R$ 1.000 e depois eu quero desenvolver mais algumas situações e aí vai para uns 10.000. E vocês têm de Não, graça. imagino. Isso aí vale ouro mesmo, pô, porque Aqui esse, foi, cara, foi esse um facilita muito a vida. bônus da Era mentoria. tudo forma manual, igual o Michel falou, é tudo forma manual, pô, que geralmente faz isso e você tem que estar 24 horas ali focado na tela, pô. Com isso aí, Exatamente, você facilita demais a sua vida. Eu acho que exatamente. aqui a maioria tem outros deveres, né? Tem outras coisas Sim, para fazer também, né? é muita coisa, cara. Não tem como a gente estar 100% do tempo aqui, não. Essa é a realidade. Então a gente tem que buscar estratégias para facilitar a nossa vida. Que massa! Parabéns, Michel. Ah, obrigado. Aí, Ah, moleque! Top! Caraca, olha isso daqui, Felipe. patenteado, hein? Tá Patenteado, hein, patenteado. moleque? Bom, hein? Patenteado. Excelente. Top demais, velho. É, E esse tipo de ferramenta aí, você consegue colocar em qualquer plataforma? Só na MetaTrader 5? Como é que é? aí que tá. Tu já tá indo para planos de negócios futuros. Mas a ideia é a Ah, seguinte: como já tem em sistemas de informação, a gente estuda uma matéria que é algoritmo e lógica de programação. Então, eu já tenho toda a lógica, todos os cálculos, como que funciona. Então, só tem que mudar, por exemplo, isso daqui agora você funciona nessa ferramenta, só que eu quero um programador que vai fazer uma para Nelógica, uma que vai fazer para o TradingView, uma que vai fazer uma para NinjaTrader. Isso tudo que eu falei são outras plataformas. Então, você pega a mesma lógica e escreve na linguagem daquela programação. Entendeu? então é mais simples de fazer porque já está feito, né? Então Já só está vai. feito. Não, top, mas. Top, Sacou? top, top. Aí a minha ideia é Massa, fazer isso, velho. inclusive para a Nelogica, para a Profit Chart, que são outras plataformas, essas que o pessoal usa muito aqui no Brasil. Porque assim, se for comercializar, né? Vai ter pessoas que usam as outras plataformas, né? Exato, Aí teria que adaptar para as outras plataformas, né? exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí, o que que acontece? Como que eu envio isso daqui? Não é simplesmente enviar o arquivo. Tem todo o código aqui que eu compilo e vai ser exclusivo para a conta daquela pessoa. Então, mesmo se a pessoa tiver acesso ao arquivo, ela não vai poder simplesmente vender para outras pessoas e Replicar, né? replicar. Não tem como. O código é fechado e
E eu vou falar, tem código aqui que é secreto, que aí eu vou abrir só para vocês da mentoria. Mas tem código aqui dentro que é secreto que não está visível. Massa, velho. Vou te Ok. falar, viu? É, isso aí, principalmente assim, quando a gente estiver realmente no mercado, vai fazer toda a diferença, cara. Isso aí. Total, total, total. E essa daqui é uma. Essa daqui é outra. Eu não sei se você já viu falando dessa daqui, Ceci. Essa daqui, ó, Ah, tá vendo esse dólar aqui? sozinha? Rosinha? Essa daqui é outra ferramenta que eu tô também implementando. Tem esse rosa e tem esse dólar verde. Esse verde tá errado. Essa daqui tá em implementação ainda. Esse daqui era para aparecer aqui, ó, esse verde, abaixo do preço. Ah, E esse tá. daqui aparece em cima mesmo. E o que que acontece? Isso aqui é para indicar regiões para a gente de possível venda ou compra. Então, isso aqui funciona também como gatilho. Por exemplo, Hum, aqui apareceu esse vermelho acima do preço, então a gente vai pensar em venda. E olha o que que aconteceu. O preço foi lá e caiu. Esse daqui, ó, verde, era para estar aqui, né? Aí foi lá o que que aconteceu com o preço? Subiu. Então, isso daqui é muito bacana. É outra ferramenta também. Então, apareceu aqui, subiu. Aí, claro, nada é perfeito. Apareceu aqui, subiu. Mas olha só, apareceram mais dois aqui, e aí depois foi e caiu. Aí que entra aquela gestão de risco que eu falei para vocês, que o mercado está vibrando. uhum. A pessoa tivesse colocado um limitador aqui, ó, um stop loss, Ter estopado. e estopava. Agora, se a gente entender a questão de ciclos econômicos, a gente vai entender que o mercado pode vir pegar outra ordem aqui, só que quando chegasse aqui, ó, take. Michel, quando você Hum, coloca o stop, ele impede que caia, né? Mas continua funcionando para cima? o que que é, na verdade? Ele vai funcionar somente para você. O preço vai continuar subindo ou não, mas aqui você para de perder dinheiro, digamos assim. Não, para de perder, mas a sua análise ainda fica subindo? Ou Fica, ela congela para cima também? continua indo de acordo com o movimento. Só que aí, às vezes vai respeitar e outras não. Mas aqui você limitou e o preço continua indo, Uhum. movimentando. São duas formas básicas, né? A pessoa coloca o stop aqui assim, ó, curtinho, ou tem essa questão de entender mais sobre ciclos econômicos, drawdown, e, e tem como lucrar também. Aí são filosofias, não tem um certo e um errado, sabe? É de acordo com que cada um entender que seja melhor. Era isso mesmo, César? Respondi ou ficou ainda? Então, respondeu, obrigada. Oremos para isso tudo entrar na minha cabeça. Amém. Vai sim. Isso aqui é tudo muito novo, mas vai sim, pode ter certeza. Ok, na prática, o que que aconteceu? Ah, esse aqui eu já mostrei para vocês. Mostrei. Hoje está bem lateral aqui. Você tem alguma ordem aberta aí? Tem duas. Essas duas aqui, ó. No CHFJPY e GPPNZD. CHFJPY. Ok. Oxe. CHFJPY.
Vocês estão com o MetaTrader aberto aí também? Não, não tô não. Tô não. Tô só com você. Tá. Ó, tá vendo essa linha aqui que tá pulando? Eu vou até filmar aqui para mandar pro pessoal da programação. Isso aqui não é para tá acontecendo, não. Esse é seu stop, né? Não, é o take. É o take? Uhum. Vou filmar aqui. Thiago, olha só, o take aqui ele tá se movimentando aí sem parar para cima e para baixo. Não é o ideal. Como é que a gente resolve isso aí, meu amigo? Isso aqui tem que testar, viu? Tem que testar muito. Olha lá, tá vendo que tá movimentando? Mas essa é a sua ferramenta também. É. Essa daqui é o painel. Só que essa linha aqui não era para estar movimentando assim, não. Tá errado isso aí. É para ficar parado ou movimentar somente quando de fato mudar alguma coisa aqui. Se o preço tivesse pegado essa ordem aqui, ó, ele pegou é pegado. Foi por pouco, ó. Se tivesse pegado aqui essa ordem pendente, já tinha encerrado por aqui. Mas não pegou. Mas tá bom, vamos ter paciência. E então o CHF JPY, né? Que eu estou posicionado. E a outra é o GBP-NZD. E o CHF JPY, olha só como é que está aqui no, no time frame mensal. Está Entendi. muito, muito fora da realidade. Totalmente fora da realidade. Olha isso daqui. Se a gente observar, ó, Gold cruzando. Lembra que a gente marcou? Vamos dar uma olhada lá rapidinho. Ouro. Depois a gente volta aqui para essa. Então, a região interessante para compra. Tem que confirmar o contexto. Vamos verificar o suporte, RSI e gatilho. Aí a gente vem aqui no Gold. Olha lá, ele foi lá, tocou. E agora a gente está esperando o nosso gatilho de entrada. Seria o candle? Que agora é o candle. Vamos ver como é que vai se comportar. Agora aqui, esses ativos assim são bem mais perigosos. Tem que ter uma margem bem maior. E a outra coisa também, aqui é interessante a gente operar com stop também. Eu vou entrar nessa daqui com stop para a gente ver. Vou entrar até por aqui, ó. Essa aqui vai ser mais um scalpzinho. Vou colocar aqui 0,10. Compra. Espera aí. Vou colocar aqui o meu take e o meu stop eu vou colocar aqui abaixo dessa vela. Olha só, aqui a gente está É, arriscando 382 pontos para ganhar 718.
Pelo esse último candle aí, dá pra ver que tá perdendo força de venda, né? Exato. Esse é o ponto. E aqui numa luta bem grande, tá vendo como é que o preço chegou lá embaixo, só que foi jogado para cima? Sim. E olhando no longo prazo lá, tava para alta também. Agora é esperar. A gente estava vendo o Que, CHF. Hã? que acontece, Michel? Na B3 eu usava essa estratégia também, né? De, de fracionar, né? Aham. O, aí o que acontece? Mas às vezes, pô, pegava sua última fração ali, mas para ter lucro teria que ir quase lá no take lá embaixo, entendeu? Não, aí Por isso que eu não. acho interessante. Aí eu acho interessante porque justamente nessa estratégia aí, ela não precisa ir até lá o take inicial para ter lucro, né? Exato. Exatamente. Porque a lógica é essa, tipo assim, o preço volta, mas pode ser que não volte onde a gente colocou o alvo inicial. Então ele não precisa descer aquilo tudo. Então ele pode descer bem, bem menos. Aí fica mais fácil. Olha só, eu estava falando aqui para vocês desse daqui, né, do CHF JPY, que é o franco suíço cotado em iene japonês, né? Franco suíço e iene japonês. Se a gente observar, esse preço aqui máximo, ó, do último topo histórico foi em 2015 e aqui chegou em janeiro de 2015. Aqui para trás, ó, nunca nem teve nesse preço. Então esse preço que está agora aqui está bem fora da realidade. E a Então, nossa linha aqui da balança comercial está bem aqui para baixo. Então a média pode estar sendo aqui, 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 aqui e aqui. E olha onde que o aí preço entrou está. vendido aí, né? Você entrou vendido, Aí, né? aí aqui é venda, entendeu? Primeiro, porque está nessa região. Aí a gente vai indo para os time frames maior, que aqui, CS, cada candle significa que um mês. Aí depois a gente vai indo para os menores. Diário, cada candle representa um dia. E aqui a gente foi vendo que foi formando uma estrutura de baixo. Aí a gente está procurando, eu procurei, né? Um gatilho de entrada aqui. PHFJPY. Por isso que eu fiz aquela operação. Agora cadê ele de novo? Isso que é bom ter uma visão mais macro também, né, velho? Pra tu entender o cenário, né? Porque às vezes você pega só uns candles de 5 minutos, você não consegue ter Não, essa não visão, consegue, né? mano. Não consegue. Isso daí faz toda a diferença, viu? Olha lá. Aí a gente entrou vendido. Entrou o quê? Vendido. A gente vendeu aqui. Essa foi a lógica, né? A gente observou aqui em cima, que estava numa estrutura de queda, e aí a gente encontrou um gatilho de entrada aqui e entramos vendido. Agora é paciência.
Ó, resistência. Eu não gosto quando fica muito lateral assim. Quando fica muito lateral não é tão bacana para a gente operar. Porque o mercado está indeciso, né? É indecisão, exatamente. Aí, ó, esse aqui também, ó. Indecisão total. Até as médias móveis, elas ficam aqui uma com a outra assim, dessa forma. Não é o ideal para a gente operar também. Isso aqui já foi, já deu tempo. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, aqui a gente tem uma LTB. Vou traçar aqui. Que é a linha de tendência de baixa. Então, o preço, quando chega aqui, ele tende a cair nessa região. Dá para formar até um canal aqui, na verdade. Deixa eu ver. Aqui é um canal de baixa. Olha só, tá vendo que o mercado está respeitando essas regiões? Aí a gente traça, porque a gente vai pensar que quando chegar próximo a essa região aqui, ele vai querer corrigir de novo para cá. E se chegar aqui, ele tende a voltar para cá. E aí a gente vai sempre pensando também nessas regiões. E essas daqui são bem mais fortes do que essas laterais, viu? Suporte e Então, resistência. então Oi? você tipo antecipa o raciocínio do que vai acontecer. Exatamente. Exatamente. Porque o que que acontece? O mercado, isso daqui não é gráfico. Isso daqui, na verdade, é comportamento humano. Por isso que eu recomendei muito o livro Candlestick aqui para vocês. Porque isso daqui é comportamento humano. E as pessoas repetem os comportamentos. Por exemplo, a gente acorda cedo todo dia, a gente toma um café, a gente vai fazer as nossas atividades, e quando a gente está com medo, a gente se desfaz de alguma coisa às vezes, ou quando a gente está muito eufórico, a gente quer mais. Então, o mercado financeiro é a mesma coisa. Então, tem essas regiões aqui que representam justamente essa questão da repetição do comportamento. Então, é claro, porque aconteceu isso vai acontecer toda vez? Com certeza não. Mas a gente sabe que a probabilidade de repetir é muito grande. É muito grande. Então, a gente antecipa dessa forma, César. Porque é comportamento humano. E o humano ama repetir as coisas. Ama a zona de conforto, ama rotina. Ah, o que eu ia falar. Quando a gente traça essas linhas, essas daqui são respeitadas sim, que estão nessa linha de tendência de baixo, ou esse canal de baixo, né? Mas mais respeitadas ainda são as que são 100% horizontais.
Então, essa daqui, vamos dizer que ela tem peso 1. E essa daqui tem peso 2. Essas que são assim, ó, retas. E olha como é que coincide com elas também. Então, aqui, essas regiões aqui, ó, são mais... Quando você fala assim, peso 1, peso 2 é de confiabilidade? Exato, confiabilidade. Exatamente. Considera mais essa daqui do que essa azul aqui. Uhum. Mas essa daqui também vale. A gente tem também no mercado alguns padrões gráficos que a gente vai estudar. É tipo isso daqui, ó. Isso daqui a gente chama de triângulo. Tá vendo como é que aqui não fica tão legal? Vamos pro NZDJPY. Olha a diferença de como aqui é muito mais bonito. E fica salvo para acesso em qualquer lugar. O Vinícius e acesso que estão aqui. Aqui é esse aqui. Não, só estão os dois, pode aparecer. Cadê eles? Então, tá E aí, diferente. garotinha? E aí? Bom dia, Thiago. Beleza? Bom dia, como é que vocês estão? Tão bem? Tô Graças a bem. Deus, e você? Eu também, graças a Deus. Uhum. Deixa eu ir deixar vocês na aula de vocês. Tchau. Beijo. Beijo. Saudade, primo. Muita. Então, olha só, aqui a gente tem muito melhor para a gente desenhar essa ferramenta. Aqui e aqui. Isso daqui é um triângulo simétrico. É um padrão gráfico que mostra uma certa consolidação. Só que quando ele vai chegando aqui, e tem que ter no mínimo aqui 2, 3 toques. Então aqui, ó, uma vez, depois ele tocou de novo. Então no mínimo duas. Aí o que que a gente tem que observar aqui para a gente operar esse tipo de padrão gráfico? Esse movimento aqui que a gente vai esperar, ó. Rompimentos, né? O rompimento, a correção e a continuação. Só que aí ele pode romper para cá também. Então, o preço pode se comportar dessas duas maneiras aqui. Ou ele rompe para baixo ou ele rompe para cima. E o lado que romper é para onde ele vai. Só que até onde ele vai, Michel? Aí a gente tem como saber, olha que top isso daqui, por meio da projeção. E a projeção é por meio dessa base aqui, ó, do triângulo. Então a gente pega essa distância aqui inicial e projeta. Então o alvo vai ser provavelmente até aqui, se for para baixo, e se for para cima, até aqui mais ou menos. Opa, isso daqui é muito top. Não, esse aqui. Então a gente sabe até onde mais ou menos que pode chegar. Só que isso daqui a gente está observando só aqui dentro, o que não é ideal. Então, aqui já está até vermelho. Vocês estão vendo que está tudo vermelho aqui, né? Que para mim eu deixo sugestivo. Então, aqui eu vou pensar somente em venda.
Olha aí, como é que se a gente observar no time frame maior aqui, ó, olha onde é que o preço está. Lá em cima. Lá em cima. Então aqui eu vou pensar em venda. E olha o tamanho desse candle aqui, vermelho. E olha onde que está. Então, o principal não é o que acontece, é onde acontece. Esse é o segredo. Então, se, por exemplo, der aqui uma compra, a gente não vai entrar nessa operação, porque o risco vai ser muito alto. Porque vamos supor que começa a cair aqui. E para cair é muito mais fácil. E vai com uma velocidade absurda. E aí o nosso risco e a nossa conta seria quebrada. Então não é isso que nós queremos. Por isso que a gente observa o contexto. Mas voltando então, sabendo que a gente está pensando em venda, aí a gente vai esperar esse somente para cá. Já desconsidera esse aqui. E esse movimento aqui é o que eu chamo de R2C. R2C. Que vai ser o rompimento, vai ser a correção e a continuação. E aí, são algumas formas de operar isso daqui. Aí depende do apetite ao risco também. A gente já projetou ali. Se a pessoa tem um apetite a risco maior, algumas vão comprar aqui, ó, nesse rompimento, sem esperar muitas confirmações. Se a pessoa tem um apetite de risco um pouco menor, essa daqui então eu vou colocar aqui, ó, como arrojado. Não dando para ler nada. Ah, não, deu. Arrojado. A pessoa que vai entrar nesse daqui vai ser moderada. Agora aqui não deu para ler nada mesmo. Moderada. E a entrada aqui vai ser conservadora. Então, são três formas. Se a pessoa entrar aqui, ela é arrojada e ela vai pegar esse movimento aqui todo, ó. Se for certo, né? Se a pessoa for moderada, ela vai entrar aqui nesse pullback. E aí tá formando essa estrutura, e aí ela vai esperar um gatilho de entrada aqui, um daqueles que eu falei para vocês, e aí vai continuar o movimento, mas claro, pensando também em como que ela vai limitar a perda. E a pessoa que é conservadora, então aqui é moderada, e a pessoa que é conservadora, ela vai entrar aqui, ó, nesse rompimento. Nesse rompimento. Então, são três formas aí de você entrar numa posição que vai depender do perfil da pessoa. Eu prefiro entrar ou aqui ou aqui. Essa daqui eu não entro jamais somente com uma ordem aqui. Até porque tem o Wall Brooks, que ele diz que 85% dos rompimentos eles são falsos. Então, eu gosto de ter algumas confirmações ou entrar de uma forma mais moderada e conservadora. Wall Você entra Brooks é bem um... na continuação, né? Então, às vezes eu entro aqui, que seria a continuação,
ou aqui nesse pullback, nessa correção. São essas Mas, assim, no duas meu formas. ponto de vista, às vezes pode se confundir com o suporte e resistência também, né? Corrige, Perfeito. aí quando vai voltar, aí bate na resistência, né? Exato, exato. Tá vendo como aí, dessa forma de pensar, a gente já tem muito mais confluência de fatores? Sim. Essa é a lógica, Vini. É exatamente isso. Então, depende, da pessoa. E quanto mais conservador você for, mais confluência de fatores você vai ter e a decisão vai ser muito mais certeira. E aí, E, se você... exatamente, mano. Pode Exatamente. falar. É porque que acontece, pô? Até é Cecília, né? Uhum. Cecília que tá aí? Pois Isso. é, Acertei. Cecília. O que acontece? Às vezes, no mercado, você bate tanta ansiedade que às vezes você quer inventar uma entrada, sendo que não era bem a análise correta, né? Que é igual você pensa que o mercado está agindo de uma forma, mas está agindo de outra forma por causa da ansiedade de fazer a entrada, de fazer aquela ordem, né? Então, por isso que é bom analisar perfeitamente para entrar no momento certo. Exatamente. Exatamente isso daí. E o bacana entrando aqui na continuação, se a pessoa for usar stop loss, pode colocar o stop bem aqui, ó. E aí, o alvo dela é aqui, por conta da projeção dessa figura gráfica aqui, que é o triângulo simétrico, que a gente vai estudar também. Então, são várias estratégias. Mas como aqui ainda não configurou isso, a gente aguarda. Só que como a gente já sabe mais ou menos o caminho possível, e ninguém sabe que o futuro, a gente vai colocar aqui um sinal. Beleza. Aí aqui eu já sei o que eu estou procurando. Eu vou até colocar isso daqui. Vou publicar essa análise. Aqui, TP. TP, stop loss e quem sabe. Publicar. Você está... Poxa, como se eu não posso publicar essa ideia? Ah, tá. Algumas publicações eu tenho feito aqui. Eu não sei se vocês... Eu mostrei para vocês, né? Aqui, ó. Triângulo. Não, vou colocar assim o título. Provável queda. Provável queda. Vou colocar aqui, observamos, hein? Porque a gente fez essa análise aqui junto. Observamos que o preço do ativo está em regiões de sobrecompra. Sobrecompra, indicando uma exaustão no movimento. Entendemos que a possibilidade de queda é alta. Vimos também um triângulo simétrico, onde a expectativa para entrar em uma posição, esse teclado aqui que eu estou piorado, viu? Comprei um teclado gamer, mas está muito piorado.
Entrar na posição somente, eu vou colocar até aqui em caixa, somente de venda. Aguardar os gatilhos R2C. Faltou o S, Michel. Gatilhos. Gatilhos, obrigado. Uhum. Viés de baixa. Categoria. Análise de tendência, padrões gráficos, indicadores técnicos, foi o RSI. E análise técnica. Você pode 3. Prometo-me a respeitar. Publicar a ideia. Informo ainda que participaram da análise. Vinícius de Araújo. Vamos colocar só Vinícius. E Cecília. Vinícius e Cécia. Se seu nome tem acento assim, não tem Cécia? Tem no primeiro I. Aí no Brasil. E se eu colocar da Roma? Ah, olha só. Informo ainda que vamos lá, atualizar. É isso. Ideia publicada. Ah, o legal é que essas análises todas vêm para cá, ó. Olha lá. Provável queda, queda no curto, essas aqui são as outras, né, que eu já fiz. Bem legal. Aí depois tem como você saber para onde que foi e tal. Igual essa daqui. Pã. Tá lá no passado de outubro. Massa Aqui. demais, mano. Muito massa, mas eu Legal, né? confesso que é desesperador para mim. É assim mesmo. Tudo vai fazer sentido. Tudo vai se encaixando. Pode ter fé. No começo é difícil mesmo. É. Jesus. E depois piora um pouco. No começo parece que é difícil e depois parece que tá no começo. Nossa, Isso daí vai mudar, vocês podem ter certeza. Pessoal, então é isso por hoje. A gente vai conversando aí. Eu vou lá na minha avó agora, que eu vou Excelente. ajudar ela. A gente vai ao banco. tá jóia. Mas top, deu pra gente ver muitas coisas. Beleza, mano. Com Obrigada. certeza. Uns padrões Bastante aí. coisa. Manda um beijo, pessoal. Bastante coisa. Tá bom, mando sim. Manda beijo pra todo mundo aí também. E valeu, Obrigada. Vini. Tamo junto, irmão. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Até mais, valeu. Tchau. Tchau, tchau.